Quem era Paulo, pastor Israel? Quem era esse que para mim, depois de Jesus, é a maior figura missionária da Bíblia Sagrada? Paulo, que nos mostrou o que era paixão pela alma. Paulo, que nos mostrou o que era amar a obra. Quem nunca se emocionou lendo uma das suas epístolas? Quem nunca se emocionou, missionária Carla, lendo uma das suas viagens missionárias? Um garoto que nasceu em um berço de ouro, filho único de uma família abençoada, abastada e rica, filho único de um pai sonhador. E o maior sonho do pai deste garoto era tornar ele um rabino. O pai, um velho comerciante, um velho preparado, alicerçado. Quando o garoto chega no ápice da sua idade, o pai pega as suas economias e manda o garoto para a cidade grande, para estudar na maior faculdade da época, a saber, a faculdade do maior doutor da época, doutor Gamaliel. E esse garoto vem da cidade pequena, com o nome de Saulo, da cidade de Tarsus, e ele vai estudar aos pés do maior mestre da época. E para a surpresa de todos, esse garoto vira o melhor aluno da escola, o melhor aluno da faculdade. Ele é preparado, ele é sonhador e ele cresce com isso. Ele vai estudar para defender a lei que julgava os homens pelos seus atos, a lei que mandava apedrejar, a lei que mandava crucificar no seu primeiro erro. É assim que ele aprende, e é assim que ele vai praticar aquilo que ele aprendeu. Tudo aquilo que nós aprendemos e nós seguimos a fio, nós vamos praticar aquilo que nós aprendemos, mesmo que seja aquilo que não entendemos, mas vamos praticar. A Bíblia diz que este Saulo cresce e ele vira nada mais e nada menos do que um doutor da lei. Ser um doutor da lei era uma posição alta. Ser um doutor da lei era ser respeitado, honrado. Ser um doutor da lei era ter privilégios que poucos teriam. A Bíblia diz que este Saulo, ele vira um doutor da lei, um servo de Gamaliel. A escola de Gamaliel era a escola dos mais preparados, era a escola que qualquer um sonhava em estudar. Sentar perto de Gamaliel para aprender era privilégio de poucos. E a Bíblia diz que este Saulo torna-se um dos melhores alunos dessa escola. Ele cresce defendendo a lei. Nesse tempo, nessa época, nesse interino, as seitas e heresias cresciam e se multiplicavam sobre a face da terra. Em cada esquina, em cada canto, tinha alguém dizendo que era o Cristo, que era o Senhor. E como definir quem é e quem não é? Em uma época onde não sabiam se realmente era ou não era. Como saber quem era? Esses doutores da lei eram preparados, levantados para confrontar as seitas e heresias que cresciam. Existiam algumas maneiras de confrontar essas seitas. Primeiro, eles chegavam e diziam assim: és tu o Cristo? Sim, eu sou o Cristo. Dá-nos um sinal que tu és o Cristo. Porque falar é fácil, provar é que é difícil. Falar é fácil, nem tudo que reluz é ouro. E eles se perdiam porque não tinham como provar. Outra maneira, quando falava tu és o Cristo, sim, eu sou o Cristo, então mostre-me as tuas boas obras, porque para ser o Cristo tem que ter boas obras. Não tinham boas obras, e assim eles iam confrontando essas seitas e heresia que aparecia. De repente aparece no cenário bíblico, no meio de mais de 270 seitas e heresia, aparece mais uma seita, e o nome dessa seita, seita do Nazareno. Essa seita é diferente de tudo que eles já tinham visto, porque o líder dessa seita não dizia que ele era o Cristo. Quem dizia era o povo que ele era o Cristo. O líder dessa seita não queria pão para ele,
ele multiplicava pão e peixe e mandava dar para o povo pão e peixe. Isso encantou o povo, e logo essa seita ficou conhecida e começou a ser confrontada. Quando Jesus sobe e é assunto aos céus, quando Jesus é levado aos céus, os seus discípulos continuam a seita, continuam o trabalho. E a Bíblia diz que chega aos ouvidos do Sinédrio que a seita do Nazareno crescia e se multiplicava. Uma coisa é crescer, se multiplicar é outra coisa. Crescia e se multiplicava. Pastor, o que é crescer desordenadamente? Se multiplicar é cada esquina ter uma base sólida, preparada. Não era um crescimento avassalador, era pessoas que tinham uma mente formada, preparada para defender a sua crença nele. Isso aqui é lindo por demais, porque quando essa seita cresce e se multiplica, os discípulos estão pregando um Jesus que foi assunto aos céus, mas que deixou um legado de autoridade para eles na terra. Isso aqui é lindo por demais, porque eles tentam parar, e a Bíblia diz que quanto mais eles perseguem, mais eles crescem. Quanto mais eles tentam parar, mais eles se multiplicam. E crente é assim: quanto mais tentar nos fazer parar, mais a gente cresce. Quanto mais tentar nos fazer segurar, mais a gente se multiplica. Não adianta tentar parar. Fizeram de tudo para tentar pará-los. Colocavam leis, colocavam barreira, perseguiam, maltratavam, prendiam, matavam, e eles cresciam, se multiplicavam. E nós herdamos isso dos nossos antepassados. Quanto mais nos perseguir, mais nós vamos crescer. Quanto mais nos perseguir, mais nós vamos multiplicar. Você já percebeu que quanto mais fala mal de alguém, mais alguém cresce? Quanto mais persegue alguém, mais alguém se multiplica. Pega na mão de alguém que está do seu lado aí, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: se me perseguir eu cresço mais, se tentar me parar eu vou crescer mais. Eu descobri uma coisa, olhe para cá, eu descobri uma coisa, que em ambiente de pressão eu desenvolvo mais, em ambiente de pressão eu cresço mais, em ambiente de pressão eu vou mais para cima. Por quê? Porque eu sou criado na oliveira, e a oliveira ela dá fruto na prensa. A oliveira, quanto mais prensa, mais dá óleo. Quanto mais prensa, mais cresce. Quanto mais perseguir, mais eu vou fazer. Quanto mais levantar, mais eu vou erguer a voz. E vou dizer que aqueles que Deus levantou, não tem capeta, não tem demônio, não tem inferno. Ninguém pode parar aquilo que Deus, porventura, alguém pode fechar a porta que Deus abriu. Porventura, alguém pode abater o valente que Deus levantou. Porventura, alguém pode destruir a aliança que Deus criou. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: diga, quem fez foi Deus, quem criou foi Deus, quem abriu foi Deus, quem fez foi Ele, a aliança é dele, o pacto é dele, a comunhão é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a glória é dele, e ninguém pode parar aquilo que ele criou, aquilo que é ele. O teu casamento é dele, a tua casa é dele, os teus filhos é dele, a tua família é dele, a tua casa é dele, a obra é dele, a chamada é dele, a honra é dele, e ninguém vai parar. Ah, meu Deus. Pega na mão do irmão, pega, dá um chacoalhão nele, olha para ele e diga: descansa, rapaz, quem te deu foi Deus. Descansa, rapaz, quem te chamou foi Deus. Eu quero ver quem é demônio, quem é capeta, para destruir aquilo que Deus já licenciou e acabou. Olha o que ele diz: eu quero ver quem é que fecha aquilo que Deus abre. Quem é que pode fechar? Um dia perguntaram: olha, a multidão é grande, e alguém disse: é braço de carne. Quem está conosco, o braço é de ferro, o punho é de aço. Dá uma olhadinha para o irmão do seu lado, diga isso a ele, diga: o braço é de ferro. Diga a ele, diga: o punho é de aço.
Olha para ele e diga: vou te contar o dia que ele perdeu uma batalha. Diga, vou te contar o dia que ele perdeu uma batalha. O dia do nunca. Por quê? Porque o salmista disse: levanta portas, cabeça, levanta os portões. Por quê? Porque quem está entrando é o Rei da Glória. Alguém disse: quem é esse rei? Ele disse: aquele que nunca perdeu uma batalha. Ele é o Rei da Glória. Ele não perde, nunca perdeu. Pastor, por que nunca perdeu? Porque antes que houvesse dia ele é, e não há ninguém que possa escapar da mão dele, e operando ele, quem impedirá? Ninguém impede o operar dele. Quem é que pode impedir o operar de um Deus que manda no céu? Quem é que pode impedir o operar de um Deus que manda na terra? Quem é que pode impedir o operar de um Deus que manda no inferno? Quem é que pode pedir o operar de um Deus que toma as águas dos oceanos na palma das suas mãos? Que chama as estrelas, cada um pelo seu nome. Que cada ser humano da terra conhece quantos fios de cabelo tem na cabeça. Se eu perguntar para 1 milhão de pessoas, talvez no meio de 1 milhão, não sei, tem gente que é doido, mas talvez no meio de 1 milhão tem alguém que sabe quantos fios de cabelo ele mesmo tem na cabeça. Mas eu ainda acho difícil. Aí ele sabe cada fio de cabelo que tem na tua cabeça. Ele chama cada trilhão de estrelas, ele chama cada uma pelo seu nome. Ele pega todas as águas do oceano e não coloca na mão. Isso aqui é lindo por demais. Ele não coloca na mão. A Bíblia diz que ele coloca na concha. A concha da mão é só esse meinho da mão aqui, ó. Todos os oceanos da terra. A Bíblia diz que ele senta na eternidade e coloca os pés dele em cima da terra. Quem é que pode contra um Deus desse? Quem é que pode frear, parar um Deus como esse? Quem é que pode segurar um Deus como esse? Aí você está aí com esse problemazinho pensando que vai perder. Aí você está aí com esse problemazinho aí pensando que não vai ter solução. Eu sirvo um Deus que estabelece tempo. Isso aqui é forte, missionária Carla. Eu vou dizer de novo: eu sirvo um Deus que estabelece tempo. Eu sirvo um Deus que estabelece tempo. E o tempo dele ninguém pode fugir. No tempo dele o milagre vai chegar. No tempo dele a providência vai chegar. Na hora dele o agir vai chegar. Eu estou sendo profeta para a tua vida essa noite. E eu estou dizendo: levanta a cabeça, sacode a poeira. A hora do milagre vai chegar. Paulo larga tudo para servir a ele. Ele era um doutor da lei, todo mundo conhece a história. Ele abandona tudo isso aí para andar com ele. E a Bíblia diz que depois de pregar, a Bíblia diz que depois de ensinar, Paulo vai preso. Todo mundo conhece a história. E ele está dentro de um navio, sendo levado para a Itália para ser julgado. Dentro do navio a Bíblia diz que veio uma tempestade. E a Bíblia diz que esse Paulo, que abandonou tudo para fazer a obra de Deus, está no porão do navio, algemado, amarrado. E vem uma tempestade e começa a soprar o navio de um lado para o outro. Guarde esse número, está na Bíblia. Guarde esse número, está na Bíblia. 276 pessoas tem dentro do navio. 276 pessoas tem dentro do navio. Presbítero Tinho. E a Bíblia diz que o vento começa a soprar. E o coitado do Paulo lá no porão do navio. E a Bíblia diz que o Paulo vai fazer uma oração. Para mim é uma das orações mais lindas da Bíblia. Ele vai orar algemado no porão, dizendo assim: Deus, eu doei minha vida para a tua obra. Eu abri mão de tudo para te servir.
E o meu fim vai ser morrer no porão desse navio. Deus, manda um anjo, manda um socorro, não deixa eu morrer aqui não. Rapidinho, palavra revelada. Olhe para o irmão do seu lado, diga: isso aí não é o fim. Diga a ele, diga: isso não é o fim. Oh, eu estou sentindo meu corpo arrepiar aqui. A Bíblia diz que ele está orando no porão do navio. E a Bíblia diz que Deus manda um anjo missionário a Nazaré. E o anjo desce. Parece que eu vejo o anjo descendo pelas escadarias molhadas do navio. Tchê, tchê. Passa pelo comandante. Tchê, tchê. Entra pelo porão. Tchê. Ele chega diante de Paulo e diz: por que clamas, Paulo? Ora, por que clamas? Faz alguma coisa, o navio vai naufragar. E a notícia é dura, a notícia é sofrida, porque Paulo estava pensando que o anjo ia dizer: eu vou segurar esse navio na minha mão, eu vou tirar esse navio daqui. Sabe o que o anjo olha para Paulo e diz? O anjo olha e diz: Paulo, o navio vai naufragar. O navio vai naufragar. O que eu vou dizer aqui é uma palavra de muita responsabilidade. Tem coisas que é inevitável. Quando a minha esposa estava na UTI, sabe o que eu falei com Deus? Porque eu tinha chegado de uma viagem de tantos milagres. Sabe o que eu falei com Deus? Deus, tu vai deixar isso acontecer na minha casa? Eu, sendo um homem de Deus, eu entreguei a minha vida para ti, e tu vai deixar isso acontecer na minha casa? Pegue na mão do irmão do seu lado, olha para ele e diga: tem coisas que é inevitável. Agora, uma coisa é passar sem Deus, outra coisa é passar com Deus. Uma coisa é guerrear sem Ele, outra coisa é guerrear com Ele. Uma coisa é andar sozinho, outra coisa é andar com Ele. Uma coisa é viver sem Ele, outra coisa é passar junto com Ele na prova. Sabe que o anjo olha para Paulo? O anjo olha e diz: o navio vai naufragar. Agora vem a palavra de conforto, porque Deus fala, mas Deus cuida. Ele olha e diz: o navio vai naufragar, mas pé direito, pé direito. Quem tem pé direito, bate aí no chão. Pé direito. Bora rapidinho, quem tem pé direito, bate no chão. Ele olha e diz: o navio vai naufragar, mas quem tiver aqui dentro, ninguém vai morrer. Pera, não, pera. Olhe para o irmão do seu lado e diga: pode até naufragar, mas ninguém morre. Pode até naufragar, mas ninguém morre. Eu estou profetizando essa noite de hoje que o vento pode até soprar, o navio pode até naufragar, mas ele vai guardar a tua casa. Vai guardar a tua casa. Vai guardar, vai guardar, vai guardar, vai guardar, vai guardar, vai guardar. Profetiza para alguém do teu lado aí, profetiza. Olha para ele e diga: não vai ter morte, vai ter vida. Não vai ter morte, vai ter vida. Não vai ter morte, vai ter vida. Deus está guardando a tua casa. Não vá lá, manda candaré. Ela me dará mandaca. Não vai ter morte, vai ter vida, 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 vai ter vida. Eu estou profetizando que o navio pode até naufragar, mas vai ter vida. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, levanta a mão para adorá-lo. Levanta a mão para adorar a Ele.
Iminicai, chocai, calaraua, arabaua. Iminicassacaua. Pode até naufragar, mas ninguém morre. Pode até naufragar, mas ninguém morre. Pode até naufragar, mas não vai morrer. Sabe o que eu acho lindo? Olhe para cá que eu já termino agora. Sabe o que eu acho lindo por demais? É que o vento soprou e Paulo queria que Deus parasse o vento. Mas tem vento que é necessário. Paulo não entendia porque daquele vento. Tem vento que não dá para a gente entender em nossa vida. Tem vento que a gente fica dizendo: por que tu não para, Deus? Mas só que o navio tinha 276 pessoas. Eu acabei de falar o que está na Bíblia. Só que a embarcação só tinha salva-vida para 110. Olhe para o irmão do seu lado e diga: tinha 276. Só tinha salva-vida para 110. E Deus olhou e disse: quem está no barco ninguém morre, Paulo. E por que do vento? Porque o Senhor foi jogando o navio. Jogando o navio. Jogando o navio. Jogando o navio até pegar velocidade e despedaçar o navio nas rochas. Está escrito: pá! E o navio quebrou em um bocado de pedaço. Aí está escrito aqui: e uns se salvaram nos botes e outro nos destroços do navio. Eu estou dizendo que esse vento é para tu sobreviver. Eu estou dizendo que esse vento é para não te deixar morrer. Eu estou dizendo que tem vento que Deus permite para a gente sobreviver. Eu estou dizendo que tem vento que Deus permite para a gente continuar se segurando, mesmo que seja no destroço do navio. E eu vou dizer uma palavra que só quem é guerreiro vai reagir. Se o diabo pensava que nós ia morrer, está enganado. Nem que seja pendurado no destroço do navio, nós vamos chegar lá do outro lado. Nós vamos chegar lá. Pera. Pega na mão desse crente do teu lado. Olha para ele e diga: nem que seja pendurado no destroço do navio, nem que seja arrastado, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou. Quem não vai parar, quem não vai parar, quem não vai parar, quem não vai desistir, nem que seja segurada, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Ei, só para me terminar, a Bíblia diz que quando eles chegam lá do outro lado, na ilha chamada Malta, que era uma ilha de serpentes chamada cascavel, cobra venenosa. Quando eles chegam lá, os bárbaros, isso aqui é lindo por demais, é o versículo que eu li. Os bárbaros que haviam naquela ilha usaram com eles de não pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira. Olhe para o irmão do seu lado e diga: aprenda com os bárbaros. Quem escapa tem que acender fogueira. O senhor está dizendo que eu estou dizendo que quem já escapou, irmão, tem que viver debaixo de fogueira, tem que acender fogueira. E escapando, acenderam uma fogueira. Quem escapa tem que acender fogueira. Eu acho bonito, porque Paulo é o cara mais humano que eu já vi. Paulo chega e vê os bárbaros acendendo fogo. Só que todo fogo uma hora apaga. Quando Paulo viu o fogo apagando, Paulo foi lá catar graveto para jogar no fogo. Alguém poderia dizer: ei rapaz, dá isso de mão, não foi nem tu que acendeu. Olhe para o irmão do seu lado e diga: não é porque não foi eu que acendi que eu vou deixar apagar. Não, porque só se for eu. Um dia um cabra me perguntou: tu nem pregou ainda, tu já está pulando porque o cantor está cantando. Pai, tu só pega fogo no teu fogo, é?
Tu só dá glória quando tu pega o microfone, é? Porque tem crente que é assim. Ele tá frio. Vamos ouvir o fulano, ele já vem. Tchê. Ah, tu cria vergonha na cara, rapaz. Sem vergonha. Não. Tá frio, mas ele pegou. Tá dormindo. Não, irmão. Não é porque não foi eu que acendi a fogueira que eu vou deixar apagar, não. Bora catar graveto, meu filho. Como é que cata graveto, pastor? No glória, no aleluia, na marcha, no manto, no mistério. E a Bíblia diz que o Paulo foi catar graveto. Mas a Bíblia diz, eu acabei de falar, a ilha era de cobra. E a Bíblia diz que a cobra agarrou-lhe na mão, mordeu que pendurou. Não foi aquela picada. Está escrito, pendurou na mão. E quando os bárbaros viram, coitado, rapaz, mas ô bichinho pesado. Escapou da morte no mar e a justiça de Deus pegou ele aqui. E a Bíblia diz assim, ó, que esperaram ele inchar, cair e morrer. Olhe para o irmão do seu lado e diga, não vai inchar, não vai cair e não vai morrer. Não vai inchar, não vai cair e não vai morrer, não vai. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque escolhido de Deus pode colocar o nome na boca do sapo, pode colocar ele na encruzilhada, pode tentar aplicar veneno, não entra. Não pega. Por quê? Porque nós somos um povo chamado bichinho de Jacó. E a Bíblia diz que contra Jacó não há encantamento, contra Jacó não há feitiçaria. Porque fulano está colocando olho gordo. Pode colocar olho gordo, olho seco, olho inchado, olho de jacaré, olho de tudo, olho de coruja, não pega. Por quê? Porque é protegido pelo Senhor. É protegido pelo Senhor. E acabou. E não vai pegar. E a Bíblia diz que eles esperaram ele inchar, cair e morrer. E a Bíblia diz que ele não inchou, não caiu e nem morreu, mas ele fez um negócio. E eu amo o que ele fez. A Bíblia diz que ele sacudiu a víbora e jogou ela no fogo. Vou falar uma coisa para vocês, bem aqui que eu falei no começo. A ilha era cheia de cobra. A única cobra que mordeu Paulo foi quando ele chegou. E ele matou no fogo. Ele passou 3 meses na ilha. Nunca mais uma cobra mordeu ele. Por quê, pastor? Porque a notícia espalhou. Não toca não, viu? Que a única que mordeu ele morreu no fogo. No México ele passou 3 meses, né? Quando as cobras viam ele de longe, corria para outra esquina. Olhe para o irmão do seu lado e diga, onde tem fogo, víbora não fica. Aonde tem fogo, cobra não fica. Vai fazer ninho em outro lugar, vai se proviterar em outro lugar. Aonde tem fogo, cobra não fica. 3 meses. 3 meses na ilha. 3 meses, nenhuma cobra mordeu mais. Como é que morde? Eu não vá não vá. Ele é doido, não vá. Fica de pé comigo. Deu até vontade de eu pregar hoje. Fica de pé comigo. Eu quero que você guarde a frase da mensagem. Pode até naufragar, mas ninguém vai morrer. Olhe para pelo menos 2 pessoas do seu lado aí e diga para ele, pode até naufragar, mas ninguém vai morrer. Pode até naufragar, mas ninguém vai morrer. Pode até naufragar, mas ninguém. Coloque a mão no coração. Espírito de Deus, Nerei, Clau e Muiniquiel. Senhor, eu preguei a tua palavra, sem enfeite, sem arranjo, pura como ela é. Agora, Deus, eu quero o resultado da palavra. Aonde tiver um coração aflito, aonde tiver um coração desesperado, aonde tiver um coração preocupado, aonde o vento tem soprado,
aonde as tempestades têm assolado, Senhor. Eu te faço um pedido especial nessa noite de hoje, Senhor. Visita esses corações agora, Senhor. Visita com calmaria, visita com consolo, visita com providência, visita com resposta, Senhor. Não deixa esse vento tirar nosso foco, não deixa esse vento tirar nossa alegria, não deixa esse vento tirar nossa esperança, mas que haja, meu Pai, um renovo de força, que haja um renovo de graça, que haja um renovo de aldamandu que minequeua, que haja um renovo de autoridade sobre nós, Senhor, e que nós possamos encontrar, meu Pai querido, refúgio, Senhor, socorro em Ti, Senhor, no nome de Jesus. E quem pode, aplauda o Rei dos Reis.